Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar um novo filo dentro do reino Animalia, que é o filo Nematoda, que nós vamos ver ali os vermes cilíndricos. Então, Nematoda ou nematóides significa vermes cilíndricos. Quais são as características gerais desses vermes? Eles possuem simetria bilateral, ou seja, se eu traço um plano de corte, eu vou ter ali, metades semelhantes. Eles são triblásticos, ou seja, possuem os 3 folhetos embrionários, endoderma, ectoderma e mesoderma. Na hora da formação do indivíduo, as células ali vão se formar primeiro a boca e depois o ânus, no caso do aparelho, no sistema digestório. No caso, eles recebem essa classificação como protostômios. Eles também recebem a classificação de serem pseudocelomados ou blastocelomados, ou seja, o mesoderma ele vai revestir de forma parcial, ali aquele celoma, que é aquele espaço interno para abrigar os órgãos, tá? Então vai ser ali o mesoderma de forma parcialmente que vai revestir. E eles possuem o corpo alongado e cilíndrico, e tem também o macho e a fêmea apresentando dimorfismo sexual. Então aqui nós vemos, o desenvolvimento embrionário. No caso, como eles são protostômios, então aqui, ó, quando o blastóporo começar a se fechar para formar ali, o que seria o tubo digestivo, no caso do animal protostômio, primeiro forma a boca e depois forma o ânus. O contrário seria um animal deuterostômio, onde primeiro forma o ânus e depois a boca. Nesse caso, eles são protostômios. Então aqui, ó, lembrando um pouquinho da classificação, em relação aos folhetos embrionários, coloquei aqui todos os animais que nós já estudamos e que ainda vamos estudar. Então, no caso, o primeiro animal ali é o porífero, que são as esponjas do mar. Eles não entram nessa classificação porque porífero não tem nada, e o desenvolvimento embrionário dele para antes do estágio onde é formado os folhetos embrionários. Então, ele não recebe essa classificação. Os animais que vêm logo em seguida são os quinidários. Os quinidários já vão formar os folhetos embrionários, só que não vai formar os 3, vai formar apenas 2, que é o endoderma e o ectoderma. Então, eles são classificados como diblásticos. De plateuminto para frente, todos os animais, até chegar em cordados, que é o último grupo de animal que iremos estudar, todos eles são o quê? Triblásticos. Então, todos de plateuminto para frente vão ter os 3 folhetos embrionários. Só que no caso dos plateumintos, eles vão ter ali o mesoderma, mas o mesoderma não vai formar o celoma. Então, eles são classificados como acelomados porque não tem o celoma. Já os nemateumintos, eles vão ter o celoma, só que revestido de forma parcial pelo mesoderma. Por isso que eles são classificados como pseudocelomado. Pseudo significa falso, então como se fosse um falso celoma, já que ele está revestido só de forma parcial, tá? E esses são os únicos, animais que vão ser classificados como pseudocelomados. Então fica até fácil da gente, gravar. Porífero não tem essa classificação, os quinidários também não. Os plateumintos, eles vão ser acelomados. Os nemateumintos vão ser pseudocelomados e de anelídeo para frente, todos os animais terão o seu celoma revestido de forma total pelo mesoderma. Então, eles são celomados, ok? E de quinidário até a artrópoda, todos eles serão protostômios, ou seja, vai formar lá na embriologia, vai formar primeiro a boca e depois o ânus. E os equinodermas
e os cordados serão deuterostômios, ou seja, forma primeiro ânus para depois formar a boca. E quem são os cordados, né? Aí nós temos ali os répteis, os anfíbios, os peixes, as aves e os mamíferos. Estão todos esses animais dentro do grupo dos cordados. Então, esse quadrinho aqui, né, com esse resuminho, é interessante até vocês copiarem no caderno de vocês, para como se fosse um quadro mental, para gravar bem essas classificações embriológicas que costuma cair bastante em prova, tá? Aí continuando, né, aí falando sobre os vermes cilíndricos, nós temos aqui dimorfismo sexual, onde eu tenho o macho e a fêmea. Os dois têm uma diferençazinha na sua morfologia externa. O macho, por exemplo, ele faz essa voltinha aqui, ó, no final do seu corpo, como se fosse um cabinho de guarda-chuva. Já a fêmea não tem essa dobra, tá? Então, o macho ele vai possuir uma dobra na extremidade, que é essa daqui, né? Onde se localiza a espícula para fazer a sua reprodução. Então, aqui, ó, eu tenho aqui na foto aqui do lado, justamente esse aqui que está do lado de dentro é o macho, porque o macho costuma ser um pouquinho menor, e a fêmea é essa que está aqui do lado, né? Do lado de fora, que costuma ser um pouquinho maior. Então, aqui, ó, olhando para a estrutura do macho, você vê nessa parte aqui, ó, que é justamente aquela parte que se dobra, você vê aqui uma espículazinha, que é a que ele vai usar para fazer a sua reprodução, a sua cópula. E tem aqui também, né, a cloaca, que é um orifício por onde vai sair as fezes do animal e também por onde vai ser liberado o espermatozoide, que junto aqui com a espícula vai facilitar o processo de reprodução, tá? Já as fêmeas não têm essa dobra, tá? Ela é reta, aqui, ó, você pode ver na foto, né? Ela não tem essa dobra. E ela não vai ter a cloaca, na verdade ela vai ter o ânus ali liberando, né, as fezes, e um pouquinho acima ela vai ter uma abertura onde vai ter ali, né, essa parte aqui interna vai ter ali os ovários que vão produzir os gametas, né, femininos. Então o macho vai na cópula introduzir essa espícula aqui para poder fazer a fecundação. Tá? Então a fêmea ela não possui essa dobra e em vez de cloaca, como no macho, ela vai ter ânus, não tem cloaca, tá bom? Esses animais, eles possuem um líquido que reveste ali todo o seu corpo de forma interna, que é chamado de líquido hidrostático. Esse líquido tem várias funções. Uma das funções é a função circulatória, onde vai ser ali utilizado esse líquido para distribuir todos os nutrientes pelo corpo do animal. Também tem função respiratória, porque ele vai distribuir ali o oxigênio pelas células do corpo do animal, capturar o CO2 que vai liberar pela pele. Tá? Então esse líquido ele circula oxigênio no corpo do animal, né, ali distribuindo para todas as células, captura, né, sequestra ali o CO2 e libera pela pele, ok? Esse líquido também é importante para fazer a locomoção do animal. Então, dentro do corpo, né, tá passando esse líquido e conforme esse líquido vai se movimentando, né, principalmente aonde? Dentro do pseudoceloma, faz com que o animal se locomova no formato, né, em forma de chicote, como se fosse, né, igual quando você bate um chicote, ele não faz assim, né? Então ele vai fazendo esse movimento, então o animal vai começar a se locomover. O sistema digestório deles é completo, né? Porque ele tem ali a boca e tem o ânus, no caso da fêmea, e no caso do macho tem a cloaca, que é por onde saem as fezes. Então, vão ter dois orifícios, um de entrada e um de saída. Então, o sistema digestório é completo. A digestão ela é feita intra, ou seja, dentro das células, e extracelular, fora das células. Possuem também um sistema excretor,
tá? Especializado com umas células chamadas de renete, que se organizam em dois tubos, né, que vai ali percorrer o corpo do animal, formando como se fosse uma letra H. Então vão ter dois tubos interligados ali, por onde, né, vai ser circulado ali, né, a excreta até ser eliminada. Então, excretam o excesso de íons, excretam também o excesso de água, mantendo ali o equilíbrio osmótico dentro do corpo do animal. E a excreção de compostos também nitrogenados do tipo amônia, tá? Feita pelo intestino. Então, são esse sistema excretor, né, com essas células chamadas de renete, é que irão fazer essa excreção, né, de íons, de água e também de excreta nitrogenada do tipo amônia. Eles possuem musculatura apenas de forma longitudinal distribuída pelo corpo. Eles também possuem cordões nervosos, sensoriais e motores que vão ali fazer o quê? Né? Eles vão responder a estímulos, né, externos. Possuem também uma cutícula que protege o corpo do animal, né? E essa cutícula é trocada de forma periódica para fazer com que o animal consiga ter o crescimento do corpo. É como se fosse uma muda, né? Então essa cutícula protege ali o corpo do animal, né? E também vai ser trocada, vai sofrer mudas para fazer com que esse animal cresça de tamanho. Por que ele precisa ter essa cutícula para proteção? Porque nós vamos ver, deixa eu ver se já é o próximo slide. Sim, é. Nós vamos ver que esses vermes, né, muitos deles são parasitas. E eles circulam dentro do corpo do hospedeiro, né, assim como o Ascaris lumbricoides, que é a famosa lombriga, né, que provoca ali a doença chamada ascaridíase. Esse verme, ele sofre ali algumas transformações e a larva, ela circula dentro do corpo do hospedeiro, então ela vai passar ali pelo estômago, né, vai passar ali por alguns outros órgãos, outros lugares, e essa cutícula protege ela, né, da acidez do estômago, para que ela não morra, né, quando entrar ali em contato com o pH ácido do estômago, ok? Então, por isso que precisa dessa cutícula aí também, para fazer a sua proteção. Então, falando agora um pouquinho mais sobre a ascaridíase. A ascaridíase é o nome da doença provocada pelo verme Ascaris lumbricoides, também conhecido como lombriga. Como é que eu encontraio, né? Como é que a pessoa pega essa doença? Quando ela ingere água e alimento contaminado com os ovos do Ascaris lumbricoides, que geralmente saem aonde? Nas fezes das pessoas contaminadas. Então, se a pessoa vive no local onde não tem saneamento básico, a pessoa não tem higiene, né, e tem alguém contaminado, e espalhar, né, esses ovos do verme por aquele local, vai começar a contaminar as pessoas. Pode contaminar a água, pode contaminar o alimento e se você ingerir, vai contrair a doença. Então é importante, né, sempre ter higiene e prover ali, né, saneamento básico, né, para as pessoas, né, principalmente os órgãos, né, responsáveis por isso. A larva, ela perfura a parede do intestino da pessoa, cai na circulação sanguínea, vai para o fígado e ali ela começa a se nutrir e a se desenvolver. Aí ela começa a aumentar o seu tamanho para se transformar no verme adulto. Depois que ela está ali no fígado se nutrindo e crescendo um pouquinho, ela sai dali e vai para o coração, dá um passeiozinho lá nos pulmões, né, no sistema respiratório, chega na faringe, aí a pessoa engole novamente essa larva, ela vai lá para o intestino, aonde ela vai se alojar para começar a cópula, se reproduzir e liberar os ovos que vão ser eliminados pelas fezes da pessoa contaminada. Tá vendo o passeio que esse verme faz pelo corpo do hospedeiro? Né? Ele passa por vários órgãos, por vários lugares, né? Então aquela cutícula que eu falei protege o animal, né?
esse verme em relação ao pH, por exemplo, do estômago e de outros lugares. Aí aqui tem uma figura mostrando esse passeio, né, o ciclo evolutivo que a larva faz dentro do hospedeiro. Então aqui, ó, o solo, né, foi contaminado com as fezes de alguém que estava parasitado por esse verme, e junto com as fezes saem os ovos do parasita. Esse ovo, ele vai passar ali, né, no solo por mais ou menos umas 2 semanas ali, né, aproximadamente, e o embriãozinho que está aqui dentro do ovo vai começar a se desenvolver. Por acidente, né, ou falta de higiene, a pessoa ingerindo esse ovo por alimento contaminado, água contaminada, ou até mesmo as mãos sujas, né, por não fazer higiene após usar o banheiro e etc. Então, pode se contaminar ou até mesmo se reinfestar. Aí ela vai engolir, né, esse ovo do verme. Ele vai para onde? Vai passar ali pelo estômago, vai cair ali pelo intestino, vai cair na corrente sanguínea, que vai para o fígado. Aí do fígado ele sai, do fígado vai para o pulmão, coração. Aí a pessoa, né, engole ali novamente, porque ele sobe, né, do pulmão, ele sobe pela faringe. Aí a pessoa engole de novo até ele chegar lá no intestino, aonde eles vão já estar no estágio adulto. Aí vai ter ali o macho e a fêmea juntos ali, copulando e gerando muitos e muitos ovos, né, que serão eliminados pelas fezes da pessoa contaminada, tá? A larva formada leva mais ou menos 1 semana para sofrer ali a primeira muda e infectar o hospedeiro. E no intestino, 60 dias para poder começar a se reproduzir, tá? Então, ela passeia ali primeiro por todos esses lugares que eu falei no corpo da pessoa, até ela chegar no seu destino final, que é o intestino, que vai começar a fazer a reprodução. Geralmente o verme tem 40 centímetros de comprimento, né? E a fêmea é um pouquinho maior do que o macho. Uma fêmea consegue depositar 200 mil ovos por dia. Olha a quantidade, né? Imagine isso tudo dentro da pessoa, eclodindo, gerando ali novos vermes. Aqui, ó, na mão do enfermeiro, do médico aqui, não sei, né? Um amontoado desses vermes ali que provavelmente foi retirado do intestino de alguma pessoa contaminada. Porque o que pode acontecer é esses vermes se proliferarem tanto dentro do intestino da pessoa que acaba entupindo o intestino. Aí a pessoa vai ter dificuldade até para fazer as suas fezes, né? Causa muita dor abdominal, desconforto abdominal, muito mesmo, né? E dependendo da quantidade, do excesso de vermes dentro da pessoa, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, que os vermes começam a sair por todos os buracos, isso é verdade. Sai pela boca, pelo nariz e assim por diante, tá? E pode provocar a morte do indivíduo. Então aqui na mão, né, desse profissional da área da saúde, tem aqui um emaranhado desses vermes, e aqui do lado nós vemos o ovo desse verme, visto, né, a microscópico, porque a olho nu não tem como ver. Então você pega ali para fazer um exame de fezes, você pega as fezes do indivíduo, né, leva lá no laboratório, o laboratório vai, né, preparar ali o material, corar, porque é marronzinho assim, porque foi corado provavelmente de iodo, né, que é um corante usado na parasitologia para visualizar melhor a parede do ovo, porque ele é transparente de forma natural, né? Aqui tem o ovo visto no microscópio, né, que a pessoa está contaminada com o Ascaris lumbricoides. Aí aqui tem um videozinho mostrando o embriãozinho dentro do ovo se mexendo. Aqui você consegue ver, ó, aqui no microscópio, um ovo de Ascaris lumbricoides, e lá dentro do ovo você consegue observar, ó, a larva, né, se mexendo ali dentro do ovo. Provavelmente próximo de eclodir, né, uma pessoa que
que entram em contato com água ou alimento contaminado com esse ovo, e não tem como ver a olho nu, só com microscopia, né? Esse ovo vai eclodir lá dentro do corpo da pessoa, a larva vai sair e começar a se desenvolver e passear ali dentro do corpo do hospedeiro, né? Então você vê ali, né? É assim que você conseguiria ver no Não, já pensou se a gente microscópio pega o ovo eclodindo? esse ovo do Ascaris Se a gente tá lumbricoides. filmando aqui, eclode o ovo. Continuando. Quais são os sintomas, né, que a pessoa manifesta quando está infectada por esse parasita? As primeiras semanas ali pode ser assintomático, a pessoa não sente nada. Mas tem gente que sente cólica, né, abdominal, fraqueza, bronquite, por quê? Porque a larva, né, vai passear lá no pulmão e pode provocar bronquite e também pneumonia, que é uma infecção, né? Pelo fato dela ter passado por ali, ela carrega bactérias que vai causar a pneumonia. Aí aqui tem uma fotografia de um intestino, né, que foi retirada, óbvio, cirurgicamente, de uma pessoa ali que estava com o intestino cheio de vermes, né? Você vê aqui restos de fezes e os vermes ali dentro de uma parte do intestino, né, da pessoa. E quando chega nesse estágio aqui, muitas das vezes provoca a morte da pessoa e os vermes já tá tão lotado ali dentro do intestino que começa a sair, né, pela boca, pelo nariz, né, como eu falei. Então essa criança aí, né, provavelmente faleceu por causa da manifestação desses vermes dentro do corpo da criança. Qual é a profilaxia? Ou seja, o que eu posso fazer para evitar, né, contrair esse verme? Primeiro, saneamento básico. Isso é o top do top, né? Higiene, tratamento das pessoas doentes para que não possa ter reinfestação e espalhar, né, esse verme. E educação, porque geralmente esse verme, né, Ascaris lumbricoides, vive em locais pobres, como essa que está aqui na foto, né, comunidades que não têm um saneamento básico. Olha só, as pessoas andando aqui, ó, descalça nessa água de esgoto, provavelmente vão estar não só pegando, né, o Ascaris lumbricoides, como muitas outras doenças. Outro verme dentro do grupo dos nematódios é o ancilostoma. Tem o ancilostoma do Odenale, tem o Necato americanus, que provoca a ancilostomose. As larvas eclodem dos ovos no chão úmido, depois ela vai penetrar na pele de um hospedeiro e vai para lá no pulmão da pessoa para poder se desenvolver. Depois ela sai dos pulmões, né? Aí a larva sobe para a faringe, ela engole novamente, né? Que vai cair aonde? Lá no sistema digestório e chegar no intestino delgado, aonde ela vai absorver os nutrientes da pessoa. E lá no intestino ela vai viver e se reproduzir, depositando ali os seus ovos, tá? Aí aqui tem uma foto do ovo desse verme, aqui a larva, e aqui está uma foto do microscopia, né, eletrônica, mostrando ali a cabeça desse verme, que eles possuem aqui como se fossem uns dentinhos, né, que eles cravam ali no intestino da pessoa para ficar sugando os nutrientes dela. E geralmente uma pessoa que tem esse verme, né, no seu intestino fica com uma anemia muito forte, né, e fraca. Então, quais são os sintomas? Anemia profunda, fraqueza, né? A pessoa fica muito fraca, debilitada, e também a pele amarelada devido à anemia. Tem até um personagem de história, né, de também revista em quadrinho, feita ali pelo Monteiro Lobato, que é o Zeca Tatu, ou Zeca Tatuzinho, que ele é um personagem de história, né, que está sempre assim, né, aquela fraqueza, aquela indisposição, aquela coisa, né? Por quê? Porque e a pele amarelada, né? Porque ele tem esse verme,
né? Então ali foi uma história, né, de Monteiro Lobato retratando uma pessoa com esse problema, tanto que a doença é até conhecida como amarelão. Qual é a profilaxia? O que eu posso fazer para evitar contrair esse verme? Também, né? Toda vez que for um verme intestinal que libera seus ovos nas fezes, né, da pessoa contaminada, saneamento básico sempre. Então, não lembro o que eu vou escrever na prova, profilaxia. Bota ali um saneamento básico, uma higiene que já está meio caminho andado para a questão, né? E também nesse caso, evitar contato com os solos contaminados, porque já que o ovo ele eclode no solo e ele está ali, né, no solo úmido é que vai penetrar a pele da pessoa, então evitar contato com o solo contaminado, tratar os doentes e não andar descalço, né? Principalmente perto, né, dos afluentes que jogam esgoto, porque a chance de você ter uma larva dessa penetrando a sua pele vai ser grande, né, se você estiver andando descalço. Outro verme cilíndrico dentro dos nematóides é o famoso bicho geográfico, que é o Ancylostoma brasiliensis. Ele é um parasita de intestino de cão e gato. Tem uma larva de 15 milímetros chamada de larva migrans. Essa larva, ela penetra a pele da pessoa, provoca lesões e coceira, principalmente à noite, que é quando o verme começa a se locomover por debaixo da pele da pessoa, né? E por isso que ele é chamado de bicho geográfico, porque ele, conforme ele vai se locomovendo debaixo da pele da pessoa, ele deixa um rastro, né? Que é como se fosse um mapa, né? Ou seja, por onde ele passou ali, deixou uma marca, uma lesão na pele da pessoa. Profilaxia, o que eu faço para evitar? Evitar andar descalço, evitar contato com solo contaminado, e também evitar levar os cães em praias. Tem pessoas, aqui não tem região de praia, mas por exemplo, Rio de Janeiro, as pessoas costumam, né, passear com os cachorros na orla da praia e tal, e deixa o animal fazer as fezes ali na areia da praia. Aí um banhista ali, né, na contato com aquela areia da praia contaminada pelas fezes do cão, pode contrair esse parasita. Olha como é que ele deixa a pele da pessoa, né? Conforme ele vai, né, caminhando ali por debaixo da pele, ele vai deixando essa lesão, né? Por isso que é chamado de bicho geográfico. E essa lesão coça bastante. Outra doença, né, é a filariose, também ali, né, dos vermes cilíndricos. Esse daí, a filariose, é provocada pelo verme Vunkereria bancroft. Ele é transmitido pelo mosquito, né, do gênero Culex. Então aí já vai ter um hospedeiro intermediário que é o mosquito. O mosquito, né, fica ali na saliva do mosquito. Aliás, desculpa, o parasita fica na saliva do mosquito, que quando esse mosquito pica uma pessoa, libera ali na circulação sanguínea da pessoa o verme, que é a Vunkereria bancroft. Aí a larva vai se instalar no sistema linfático, onde ela vai viver e se nutrir, né? Então ela vai ficar alojada no sistema linfático da pessoa. A fêmea coloca seus ovos, que eclode, liberando as larvas que saem do sistema linfático para o sistema circulatório. Então ela fica ali, sistema linfático circulatório, ela fica nesse, né, caminho aí. Na corrente sanguínea, elas se instalam na parte periférica do corpo, que é justamente onde o mosquito gosta de picar. Não sei se você já reparou, o mosquito pica muito a perna, os braços, né? E nesses locais que a larva vai migrar. Por quê? Porque sabe que o seu hospedeiro intermediário vai ter contato mais fácil com ela. O mosquito se contamina então, né, pelas larvas quando ele for picar a pessoa. E aí a larva consegue completar o seu ciclo. Como o mosquito só pica à noite, as larvas também vão migrar, né, para a periferia do corpo, ou seja, para as pernas e para os braços, também à noite.
tá? Então, como é que é feito o exame para saber se a pessoa tem esse parasita, né? Muitas das vezes você colhendo o sangue da pessoa à noite consegue se ver, né, no sangue esse parasita, essa larva. Essas larvas, né, no sistema linfático dificulta a drenagem do líquido, né, fazendo o quê? Um entupimento nos vasos, acúmulo de líquido, então a perna ou o braço da pessoa fica muito inchado, né? E esse inchaço aí, ele é chamado de elefantíase. Por quê? Porque a pessoa fica com a perna ou com o braço ou o local onde está entupido, né, pelo sistema linfático por causa das larvas, tão inchado que fica com um tamanho grande, lembrando ali, né, como se fosse uma pata de elefante, por exemplo. Olha essa figura, né? Então você vê aqui as pessoas, aqui ó, a perna da pessoa normal e essa daqui com entupimento dos vasos linfáticos por essas larvas. Olha o acúmulo de líquido, né? E o inchaço provocado. Então esse tamanho grande da perna da pessoa, né, é chamado de elefantíase. Só lembrando, filariose, tá? É o nome da doença provocada por qual agente etiológico? Von Bancroft. Tem um hospedeiro ali intermediário que também pode ser o vetor, que é o mosquito Culex, tá? E o hospedeiro definitivo, no caso, pode ser o homem. Quando essa larva se instala na corrente sanguínea e no sistema linfático, provocando entupimento desses vasos, provoca a elefantíase, tá? Então, Von Bancroft não causa elefantíase, causa filariose, que uma das consequências é a elefantíase. E aqui do lado eu tenho a foto do mosquito, né, do gênero Culex. Profilaxia. Já que o mosquito é o vetor, tem que controlar a população desses mosquitos. Então, vamos matar o mosquito, né, para não ter problema de espalhar essa doença. Também usando repelente, telas, né, nas janelas e portas e mosquiteiro nas camas. É uma maneira de você se proteger não só contra esse mosquito, mas contra outros insetos. Outra doença também aí, né, dentro dos nematóides, dos vermes cilíndricos, temos ali a enterobiose, provocada ali, né, pelo Enterobius vermicularis ou Oxiurus vermicularis. Oxiurus vermicularis é mais encontrado em cavalos. Enterobius vermicularis nós encontramos mais nos humanos, tá? Como é que é a contaminação desse verme? A contaminação se dá pela ingestão dos ovos, tá? Então, eles ingerindo esses ovos, né, a pessoa vai ficar ali contaminada por essa doença. São ovos leves que ficam muitas das vezes suspensos pelo ar. Então, às vezes, só respirando você pode contrair esse verme, porque os ovos são muito leves, né? Então, eles ficam suspensos no ar pela leveza desses ovos. Então, só de respirar eu posso contrair esse verme, tá? Ou também, né, se eu entrar em contato ali com os ovos que foram liberados pelas fezes da pessoa contaminada, contaminando ali um alimento, a água, e eu ingerir. Então, porém, é no intestino que o verme adulto vai se desenvolver, tá? E ele pode chegar ali um tamanho de 15 milímetros. A fêmea, às vezes, migra até o ânus, então ela sai do intestino, vai lá para o ânus para depositar os seus ovos ali na beirada do ânus. Igual aqui nessa foto, ó. Tá vendo aqui os vermes? Esse você consegue ver a olho nu, tá? 15 milímetros já dá para ver, né? Aqui, ó, tem a fotografia dos vermes. Aqui tem a foto vista a microscópio dos ovos. Os ovos não tem como ver a olho nu, só com microscopia. Mas o verme você consegue ver. Aí aqui o ânus da pessoa, ó, cheio de verme, porque as fêmeas vão para ali depositar os seus ovos, tá? E quando ela faz isso, provoca uma coceira,
que nós chamamos, né, de prurido anal. Coça bastante, viu? Os sintomas, né, basicamente esse. E a profilaxia, saneamento básico, higiene, tratamento das pessoas doentes e de toda a sua família. Porque se tiver uma pessoa na casa contaminada, esses ovos vai começar a espalhar por todo o ambiente, na roupa que a pessoa usou, na toalha, nas lençóis da cama, a pessoa coçando com a mão suja, né, pegando nos objetos, vai espalhar esses ovos por todo lugar. E como é um ovo leve, como eu falei, você pode pegar até respirando, imagine, né? Então você tem que tratar a pessoa que está doente e toda a família, porque senão todo mundo vai pegar, tá? Então, é um tratamento que tem que fazer com todo mundo. Aí só falando um pouquinho da classificação que pode acontecer, né, nos animais que tem ali hospedeiros. Quando um animal ele hospeda apenas um hospedeiro, ou seja, quando um parasita, né, tem apenas um hospedeiro, ele é chamado, tem classificação de monoxeno. Exemplo, o Ascaris lumbricoides, né, que é a lombriga. Então, só tem um hospedeiro, que é o hospedeiro definitivo, que é o homem. Ou o cachorro, ou o gato, né, que gato e cachorro também pode ter lombriga. Mas aí vai ter um hospedeiro só. E quando o parasita tem dois hospedeiros, um intermediário e um definitivo, para completar ali o seu ciclo, aí ele recebe o nome de, a classificação de heteroxeno. Exemplo aqui a filariose que a gente acabou de ver, né? Tem ali o hospedeiro intermediário que é o mosquito, do gênero Culex, e o definitivo que vai ser o homem. A gente poderia colocar outro exemplo aqui também, a esquistossomose. Lembra que foi na aula passada lá nos plateumintos, né? Então, a esquistossomose tem ali o hospedeiro intermediário que é o caramujo e o hospedeiro definitivo que vai ser o homem. Tá? Então, quando o parasita tem dois hospedeiros, ele é classificado como heteroxeno. E quando tem um hospedeiro só, é classificado como monoxeno. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida, mande uma pergunta via WhatsApp, e-mail, como queira. Leiam a apostila, tentem fazer os exercícios e até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.